Eu sou do tempo, né, como delegado, que nem a Polícia Federal, né, tinha determinados sistemas para a gente fazer cruzamento de dados, investigação. Então era isso aqui, ó. Nossa ferramenta Isso, era aqui, isso, né? Era entendeu? caneta. E só para entender, né? Eu fui policial civil antes, fui oficial de justiça, delegado de Polícia Federal. Então, assim, eu já estou na área da segurança pública. Há bom tempo. Acho que é mais velho que o Geraldo, eu não sei a idade dele. Verdade. Mas provavelmente sim. E aí o que a gente fazia? Pô, o negócio tal, ia anotando, a gente ia montando um quebra-cabeça. Então, na verdade, quando você começa a usar sistemas para facilitar, joga, sistema de busca, e vai fazendo uma série de questões, e usando hoje, né, com drones, você fez a menção a drones, reconhecimento facial, né, e cruzamento de base de dados, porque isso ainda hoje é um desafio no Brasil, questão de base de dados. Mas isso aí é um caminho sem volta. Isso vai ajudar, sim, a inteligência artificial de buscar algoritmos. A gente já trabalha com isso. Na verdade, na busca, por exemplo, de pedófilos, né, nas redes. Acharam um pedófilo agora através de câmeras. A câmera reconheceu o rosto e logo em seguida mandaram os guardas e prenderam. Isso aqui no Brasil que eu estou falando. E prenderam o cara, ou seja, já está funcionando, o negócio já está dando certo. E quem ficou muito preocupado com o reconhecimento facial foi a torcida do Flamengo. Né? Muita gente deixou de ir ao estádio. Olha o flamenguista aqui, ó. Ai, não dá nem pra falar do Vasco, cara. O pessoal tá com medo do Vasco agora. Hoje o Vascaíno tá rindo à toa. Mas aproveitando esse assunto, essa abordagem de pedofilia, a gente vai entrar. A gente vai entrar agora. Deixa mais pra frente. Vai, então deixa eu entrar, então. Não, calma aí. A gente quer, só para não pular aqui, Geraldo, a gente vai entrar agora no segundo tópico agora, que a gente vai falar sobre corrupção. Mas tava dentro de tudo que a gente falou, cara. A gente acabou dando uma pincelada em tudo, né? Cara. Vamos. Na verdade, na segurança pública, nós avançamos, falamos mais até da parte da corrupção na política. Então, é muito sério. Aí eu vou dar um dado aqui. Eu, por exemplo, corrupção na política. Já que você quer falar, eu levantou a bola, deixa eu tratar isso aí. Trata aí, vamos lá. Eu participei de uma disputa eleitoral ano passado em Macaé. Eu fiz um mapeamento do que estava acontecendo em Macaé. Da entrada, né, até hoje eu não vi resposta. Né, eu levantei a máfia dos consórcios. Todas as empresas. Eu montei tudo e entreguei, né, um dossiê com aproximadamente 1000 páginas na Polícia Federal. Fiz um arrazoado. 1000 páginas? Isso. Do que estava acontecendo, montei e entreguei. Não vi ainda acontecer. E aí é o problema da corrupção, né? E aí o narco-estado, e como a gente fala da criminalidade na política, que foi a nossa chamada do podcast. Sim. Hoje isso influencia e muito. Hoje os narcotraficantes estão trabalhando para ter pessoas em todos os poderes. Ter pessoa no poder legislativo, no executivo e no judiciário. E está conseguindo. Eles estão conseguindo. E ano passado eu denunciei isso lá em Macaé também. Tem uma ação que está tramitando, não vou falar sobre isso, porque ela está tramitando. Então, tem uma ação de investigação judicial eleitoral que está tramitando exatamente do poder público, do poder executivo, está associado ao narcotráfico, inclusive para os fins de votação, de ter votação favorável. E isso você fica claro se você fizer um paralelo. Isso ano passado também foi dado um alerta pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TRE do Rio. Teve o ministro do Supremo que veio aqui, que é o André Mendonça, veio ao Rio, falou sobre essa questão dos narcotraficantes estarem inserindo na política, com a dominação de território. Então, isso aí você faz um mapeamento e você vê claro. Você vê em determinado lugar que só tem voto para fulano de tal. Que milagre é esse? Como é que isso pode acontecer? E, infelizmente, a justiça eleitoral não está combatendo. Tem um ou outro caso só. Não está combatendo. Então, na verdade, tem um enfraquecimento com o desmantelamento da Lava Jato, que a gente falou no início, e isso é algo muito grave. E eu disse, o Geraldo, quando fez a pergunta, eu falei, nós tivemos o pico, e agora nós estamos numa evolução. Tivemos daí para frente, só para baixo, né? Agora nós estamos evoluindo, estamos descendo a ladeira, e isso é muito grave. E hoje eu vejo, porque eu ando nesse meio, né, os políticos acham que não adianta. É só ter grana no bolso que a gente resolve. Então é o seguinte, a corrupção mesmo, ela se espraiou de uma forma, e não é fácil de virar, não.
Mas tem que continuar batendo nessa tecla. Tem que começar todo mundo Não se sei indignar se você... para mudar, porque senão não vai ter futuro, tá? Não tem. Não tem futuro para ninguém. Os Estados Unidos, ele se preocupa muito, ou é impressão minha, porque saiu notícia agora há pouco que o Trump mandou opção de navio para o Mar do Caribe, porque eles estão atrás do Maduro, por conta de ser agora um estado... Ofereceram até Ofereceram uma quantia boa. 50 milhões de dólares. Partiu Venezuela, galera. Bora. Então, qual a preocupação que os Estados Unidos têm com a Venezuela, por ser um país narcotraficante agora, está sendo financiado pelo narcotráfico, sempre foi financiado. A preocupação dos Estados Unidos com a Venezuela é por conta das drogas que estão entrando no país americano? Não. Também. Também? Não vamos assim, vamos dizer que o tio Sam é tão bacana assim, tão bonzinho. Tem interesse econômico. Nada é de graça. Nada é de graça. Agora, tem interesse econômico, é legítimo? Isso. Sim. Né? Então, isso acho que está dentro da legitimidade de um país de fazer as coisas funcionarem. Eu falei, eu tenho interesse no Brasil. Então, eu não quero que o Brasil se torne algo que depois me prejudique. Que me prejudique. Que eu não possa ter um comércio livre, que eu não possa ter um comércio que me interesse, né, que eu desvie daqui para a China, por exemplo. Então, o que a Venezuela faz? Hoje a Venezuela, por causa de boicote econômico, né, e isso agora está sendo apurado, porque o governo anterior dos Estados Unidos ele não apurava, deixa isso para lá, isso não é problema nosso. Cada formação de quem estava lá. Né? Na verdade, existia uma certa, né, conivência. É o que interessa, mexer o que não interessa. Lá no país, é esse discurso que tem aqui. Não, esse é problema deles. Isso não vai chegar aqui. É uma questão de soberania, que é outra palavra agora está na boca do tá povo. Popular, tá popular. Está lá no stream, a soberania. Eles adoram essa palavra. Na verdade, estão acabando com a nossa soberania, sim, aqui no Brasil, mas quem está acabando são os poderes lá em Brasília. E aí, muito bem. O que acontece? Já tem provas de que, de fato, ele era financiado pelo narcotráfico e que ele liderava. Né? Tem envolvimento com um cartel do narcotráfico, como tinha o senhor Evo Morales na Bolívia. Entendeu? Sim. Então, isso precisa, de fato, ser combatido. E aí é o interesse dos Estados Unidos em quê? Porque isso não prospere e não prejudique até o seu país, como foi na Colômbia, na época do Pablo Escobar. Então, os Estados Unidos atuou muito fortemente nesse período aí na Colômbia, né? E aí agora vem de novo criando os alertas e trabalhando para combater. E Por quê? Aí uma guerra... Outra coisa, só para fechar esse assunto, o narcotráfico e terrorismo andam juntos. Tanto que eles começaram a classificar os narcotraficantes de terroristas, porque de fato eles praticam um terror. Quem não acha que não é porque não sabe o que é terror. Então você vai numa comunidade e vai aqui no Brasil, você não precisa sair daqui não. Você vai ver, né, como as crianças são tratadas, quem se opõe ao narcotráfico como é tratado. É o terror. Sim. É isso. Então você acha normal, né, uma criança, né, uma mulher, uma menina que não quis ficar com o traficante e tal, fez não sei o quê. Né, e teve a vida ceifada por... E ter o cabelo raspado, exato, ter o cabelo raspado, ter isso, né, é isso. Ônibus incendiados no meio da rua, isso não é terror não, gente. É muito terror. A gente perdeu essa percepção de identificar porque a gente vive constantemente nesse terror. Aí você cai Já acha normal. Normal. A gente acha normal, cara. A polícia tá com armamento de guerra, cara, na rua fazendo policiamento ostensivo. Não tem isso. Só tem aqui em Israel. Você falou uma outra Só tem coisa aqui em Israel, pô. A pessoa, meu irmão, quando começou vagabunda a usar fuzil, e a polícia teve que fazer o mesmo, né? Usar armas para fazer o confronto, né, poder de fogo, necessário. Igualar o poder de fogo. Exatamente, para ter paridade com o narcotráfico. Isso aí já era para a atuação das Forças Armadas. Desde essa época, e não permitir que vagabundo tenha arma de guerra. Então, nós vivemos uma guerra no Brasil, só que as pessoas não reconhecem. Então, calma aí, eu não sabia dessa. Então, a polícia só começou a usar armamento pesado, porque os traficantes primeiro começaram. Exato. Quando começou o poderio, né? Você tá doido, mano? O narcotráfico começou, não, vamos aumentar o poder de fogo. Aí ele falou, opa, entendeu? Então você tem que igualar.
Você tem que... Por exemplo, mas nós não usamos o que os vagabundos usam, não. Não usa. A toda ponto 30 e ponto 50, entendeu? Nem a Polícia Federal tem. Não, O Exército não, tem, né? Tem. O Exército tem quando tem, vai. mas deve estar enferrujado. Deve estar enferrujado. Não entra em guerra, né? Não entra em guerra. Os caras com usam ninguém. ponto 30, cara. Amarra na caminhonete e sai de ponto 30. E só para entender isso, o que é uma ponto 30? Porque né, tem uma pistola que é ponto 40, mas são completamente coisas diferentes. distintas. Uma ponto 30, a munição é desse tamanho aqui, senhor. 50 é isso aqui. É tipo uma espécie de metralhadora que sai, meu irmão. Aquilo fura blindado, né? Não é blindado, carrinho blindado, não. Fura o caveirão, fura o que tiver. Derruba a aeronave. Nós tivemos casos disso. Então, nós estamos vivendo um estado de guerra, né? Um narco-estado, e os Estados Unidos fez o questionamento. Vocês reconhecem essas facções como terroristas? E o Brasil disse não reconhece. Então, os Estados Unidos agora está mostrando, falou assim, olha, eu vou combater o narcoterrorismo. Eu vou te falar uma coisa, cara, os Estados Unidos, cara, é impressionante que ele é uma potência, não vamos cara, perder. tanto na economia Vou quanto te na cortar, porra toda, mas te- eu não vou ficar aí, não. Eu já encerrei por aqui, porque eu ainda quero fazer uma pergunta aqui pro Latessa. Vamos lá. Segura sua pergunta. Na pegada dos Estados Unidos aí, era um combate que devia ter sido ganho lá atrás, nesse período aí de Pablo Escobar e tudo, mas tem um filme até do americano, não, Sonho Americano, não. É um sonho. É um aviador que começa a traficar junto É com o sonho ideia, americano. e aí, né, aí a corrupção que também tem nos Estados Unidos, e depois Corrupção sumiu com o tem cara. todos os países. Entendeu? Não, o cara trabalhava então traficou, os Estados Unidos, parte dele traficou muito tempo junto com o Pablo Escobar e tudo mais, até onde foi interessante. Onde não serviu mais, acabaram com tudo. E o tráfico veio se moldando, né, em vários países, até chegar ao que é, né? Igual o México ser um país totalmente narcotraficante, Colômbia, e toda essa América Central ali. E a questão do armamento, qual o problema que a gente hoje enfrenta? Essas armas são ilegais, né? Vamos botar 99% são ilegais. E hoje, né, teve a questão no governo anterior do armamentismo. Felício Latessa é armamentista. Eu acho que todo cidadão de bem tem direito de ter uma arma, né, de pelo menos uma arma em casa, para garantir, né, a sua defesa, a defesa da sua família e a defesa da sua propriedade. Eu acho que a legítima defesa, e tem um projeto lá em andamento sobre isso, ela tem que se estender de fato. Não só, né, a minha vida em risco. Né? Você vê os absurdos por aí. Não só a legítima defesa. Não, mas ele não estava apontando a arma para você. Tem que você esperar. Não podia, você tem que primeiro tem que tomar esperar um o tiro, disparo do primeiro cara. Você tem que esperar o cara atirar, né? Reza para ele errar, para depois você atirar. Isso não tem cabimento. Nós chegamos nesse ponto no Brasil, senhoras e senhores. Então nós precisamos mudar isso radicalmente. Conheço o caso de um agente federal que reagiu à arma do meliante. Falhou, o agente disparou contra ele e respondeu brabo. Mas é o que mais acontece. Não, eu teve policial militar aqui que foi assaltado, arrebou uma moto, o vagabundo subiu, ele atirou, aí atirou nas costas. Falei, mas é vagabundo atira para trás de qualquer jeito. Exato, se ele for. Mas peraí, é a reação natural. Sim. Então é o seguinte, eu acho que o vagabundo que vem roubar um celular, alguém pegar e der um tiro nele, mas ele já estava correndo, não importa. Não importa o que está... Não quer receber reprimenda, não pratique o crime. Então, a gente tinha que andar por esse lado. E aí, voltando à questão das armas, né, e aí nós temos os CACs, né, que é caçador, atirador e colecionador, que hoje, viu, galera, não está mais na mão do Exército, hoje isso passou para a Polícia Federal. Quem faz esse controle hoje é a Polícia Federal também. E está até andando bem, está tendo uma boa evolução, né, de orientar os clubes de tiro, as instituições que trabalham com isso. Mas aí quero falar, o cara tinha 50 armas. Mas se você é CAC, meu irmão, você tem a ficha ali, problema zero. E aí, não, mas para que comprou tanta arma? Aí pega um caso isolado de alguém que usou e desviou a arma, e a arma foi parada na mão do crime, aí querem pegar isso, né, e botar o bode na sala. O problema, e eu já falei isso também, armas ilegais, como elas chegam, por onde elas vêm, né? Qual a identidade dessa arma. E aí esse é um outro comércio também, que acaba interessando. Então, até essa guerra interessa... Conjunto, a droga, é o armamento, é a munição. Isso interessa ao capitalismo, tá? Isso interessa ao capitalismo. Mas a gente precisa ter freio para isso. Por que o Brasil, que não quer ter armas, que na verdade eles queriam que ninguém tivesse arma aqui,
Esse governo atual, inclusive, prega isso. Por que ele não negocia com o Paraguai, com Bolívia, com outros países, para não venderem armas lá ou ter um controle absoluto? Nossas armas vêm por terra desses países que comercializam de forma livre e vêm, né, em navios também, lacrados, que entram e... Mas quando você fala nossas armas, as armas que chegam no armas Brasil. Ilegais, essas armas ilegais mesmo. As armas que estão na mão da criminalidade. Elas chegam de algum lugar. Navio, terra. Por que Bolívia e Paraguai, por exemplo... Você vai lá e compra uma arma. Exato. Se você vai lá, você atravessa, compra a arma. Compra uma arma e volta. Exato. Se quiser volta, entrou, acabou. Aí conseguiu passar. Conta com a sorte de passar. Isso, passou, acabou, então. Mas isso eles fazem direto, porque eles têm um caminho. Nós temos uma fronteira terrestre absurda, né? São quase 10 mil quilômetros. Então é o seguinte, você não consegue patrulhar, é uma patrulha de fronteira. Isso é ficção. Aí entra a questão da tecnologia, mais uma vez. Lógico que a gente pode evoluir, fazer com monitoramento, mas não adianta. O que você tinha que fazer era um controle rigoroso. País, o Paraguai, o cara não vende arma. Ou então, você faça um controle absoluto. Acabou. Você só pode vender para nacional do seu país. Por exemplo. Então você não pode vender para brasileiro. Para brasileiro, que vai lá, por exemplo. Então, isso diminuiria muito, lógico. Aí vai ter o cara lá, narcotraficante, mas isso tinha que ter um controle. O cara que compraria e venderia para o brasileiro. Você tem um limite de armas. Você tem um limite de armas. Né, como cidadão. Se você for colecionador, atirador, caçador, aí você pode ter um número maior de armas, mas também, entendeu? Isso tem controle. Então, por que não é exigido o controle desses países? Por que a fiscalização, inclusive com tecnologia, né, de containers, e a gente pode até arriscar, né, de falar de determinados navios, até governamentais, que saem, entram e não tem fiscalização nenhuma. Mas o narcotráfico está evoluindo muito. A gente vê os caras, eles têm muito poder em mãos, cara. Eles pagam muita gente grande. Você vê que agora eles entram ali no casco do navio, coloca toda a droga ali dentro, coloca a arma dentro do casco, com mergulhadores. E aí embora, aí leva para onde que tiver que levar. Eles estão muito grandes. Latessa, a inteligência, tanto da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, ela tem todo um trabalho de fazer levantamentos, de saber de onde a droga vem, para onde a droga vai, o bandido tal, o traficante isso, traficante... Então, ela tem todo um trabalho que leva, às vezes, anos para ser concluído e ser executado. Ela vai e executa o serviço e ou ela vai prender, ou ela vai ter um êxito lá em alguma coisa. Aí vem... Vamos tentar dar um exemplo aqui. Fez uma grande apreensão de drogas. Não sei se tem algum caso aí. Algum caso de apreensão de drogas? Isso tem todo dia. Vários, todo dia. Tá. Vamos lá. Todo dia. Prende uma tonelada, vai passar 10. Isso foi feito através de uma inteligência. Prendeu. Aí, quem resolve isso após a apreensão? Foi lá. E entregou. Olha, tá aqui, ó. Resolvi esse caso aqui. Mas logo em seguida, o cara que estava transportando essa droga tá solto, cara. Logo em seguida tem outro caminho passando. Isso aí tira todo o tesão da inteligência da polícia, cara, para poder fazer. Aí ó, a minha dúvida, será que a galera, a polícia, a inteligência vai continuar fazendo esse mesmo trabalho com excelência, porque sabendo que vai ser tudo em vão, cara? Vamos lá. Eu vejo um certo esmorecimento das pessoas em enxugar gelo. Que nós falamos isso. E estamos repetindo porque os assuntos eles voltam, não tem jeito. De fato, você prender alguém que transportava uma tonelada de droga, seja ela qual for, e está solto logo depois, isso tem acontecido. Você falou, teve um caso recente, foi semana passada, um juiz na audiência de custódia, que isso foi outra invenção, né? Da justiça. Pois entra nessa custódia aí. Tá tendo, acho que, um movimento para mudar isso. O cara, quando é reincidente e tal, vai ficar mesmo, não tem... Exato. Tem uma série hoje, estão tentando mudar, inclusive, os critérios para tentar que esses juízes não cometam essas arbitrariedades. Ou atrocidade, porque não, eu sou juiz, eu decido o que eu quero. Isso é arbitrariedade. Isso está errado. Isso está contra o povo. Não, que eu acho que ele não vai oferecer perigo. Né? Então tem os caras que são presos com fuzis, com grande quantidade de drogas. Não, mas eu acho que ele não vai voltar a prática do crime.
Isso não tem um mínimo de razoabilidade. Né? Que volta e meia eu uso uma expressão aqui que é usada mesmo no mundo jurídico. Falta o mínimo de razoabilidade ao magistrado botar uma pessoa dessa na rua. Né? Igual a pessoa que cometeu o roubo. O roubo está provado que foi ele que roubou. Né? O roubo, gente, só para distinguir do furto, né? O roubo tem empregos de violência ou grave ameaça. O cara que pratica um roubo, que tem essa disposição, ele tem que ficar preso, entendeu? Pelo menos até o julgamento, no mínimo. Porque prende o cara, solta e espera o julgamento. Hoje a prática é essa. A maioria das pessoas são soltas da audiência de custódia. Mas isso é porque falta... Não, falta nada. É um procedimento que estão tomando por causa de audiência de custódia. Falta o quê? Falta vergonha na cara. Na cara de prender, cara. Vergonha na cara de que a gente está falando de impunidade. Isso. E não é por falta de lei, é por falta de aplicação da lei. E o que acontece? Não se aplica. Teve um caso aqui em Itaboraí dos meninos que foram pegos por uma guarnição da Polícia Militar roubando no ponto de ônibus. Foram para a delegacia. Os meninos saíram na frente dos policiais, como é de costume. Antes dessa guarnição sair, eles voltaram com outra guarnição. Que pegou eles fazendo a mesma coisa. Isso em Itaboraí? Isso. Que isso, cara? Sabia desse Tô te contando. Notícia em primeira mão. Estavam furtando, roubando, né? Roubando, foram levados para a delegacia. Levaram para a delegacia. A guarnição ficou, eles saíram. Exato. A guarnição ficou para ser ouvida, etc. Eles voltaram de novo. Foram pegos de novo. Eu vi esse caso. Isso dá, assim, uma dor de corno no policial que tá fazendo o trabalho dele. Isso prova pra gente que essa conduta que está sendo levada é de impunidade. Impunidade. Aí tem o caso até um outro caso específico, vi no podcast, inclusive, falando sobre o porteiro vigia que invadiu na propriedade de um morador do condomínio, botou a senha lá, sabia, não sei como, roubou, tinha câmera, tinha imagem, tinha tudo. O condomínio demitiu ele por justa causa. Ele entrou com ação na justiça. A ordem foi que readmitisse ele e indenizasse a 50 mil reais. Recorreram, falaram, não, realmente está muito alto. Indeniza só 10 mil e readmite. Como que você readmite, cara? O cara está filmado que ele praticou furto, né? Cara, eu não gosto de ouvir isso, sinceramente. Isso assim, exemplos que estão acontecendo. Não estou dando exemplo aqui não, tá, gente? Um exemplo da minha cabeça... Exemplo real. Real, isso aconteceu. A vida como ela é. Como está acontecendo no Brasil.